Vamos tretar um pouco mais com a política? Oswaldo, mas teu canal basicamente é uma treta ambulante. Você tretou com o MBL essa semana, falou bem da Agatha Amaral, você tretou com os petistas na invasão da Igreja Católica, tretou contra os progressistas. Que mais que você quer tretar? Com quem mais que eu vou querer tratar? O governo federal acaba de inaugurar, ou melhor, concluir, mais uma transposição do Rio São Francisco. E os petistas estão chorando, reclamando, falando que não, porque o Bolsonaro não tem o direito de falar que ele que concluiu, pois nós que fizemos 88% da obra. Mi. É? Mas quem que entregou? Antes que a gente cria com a treta contra os petistas, lulistas, quero aqui agradecer a vinda de todos vocês que estão aqui assistindo o vídeo de hoje. Esses últimos dias, nosso canal está sofrendo uma coisa chamada soft ban, ou shadow ban do YouTube. Provavelmente algum progressista viu um vídeo nosso e se sentiu-se ofendido e denunciou o nosso canal. E aí o YouTube simplesmente não tem recomendado como estava recomendando anteriormente nossos vídeos. Então, para vocês que estão assistindo nosso vídeo pela primeira vez, eu já lhe peço, se inscreva no nosso canal. Todo dia, às 8 horas da manhã, a gente tem um vídeo novo. E para vocês que são inscritos nos nossos canais, ajuda a compartilhar nossos vídeos. Infelizmente, com esse shadow ban, a gente não sabe quanto tempo vai demorar. Se vai ser um dia, uma semana, um mês, a gente não sabe, porque o YouTube pode simplesmente decidir a qualquer momento de liberar o conteúdo nosso para todo mundo. Então, eu quero pedir para vocês que ajudem a compartilhar nossos vídeos e, se vocês não são inscritos, se inscrevam no canal e toquem o sininho de notificação, que aí vocês vão ser notificados diariamente com os nossos vídeos. Na revista Metrópolis, governo federal conclui transposição do Rio São Francisco. Vamos ler aqui a matéria aqui. Nossa, que foto bonita, né? Aproximadamente 175 anos após o primeiro projeto voltado a resolver o problema da seca do Nordeste, escrito em 1847. Opa, Lula, escuta aqui, você não foi o que idealizou o projeto da transposição do Rio de São Francisco, não, tá? Pelo intendente da cidade do Crato, Ceará, Marco Antônio Macedo, os eixos norte e leste da transposição do São Francisco, o Velho Chico, estão finalizados, beneficiando a população que sofre com a seca em Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte. Quem não conhece, vocês estão assistindo esses vídeos mais recentemente, eu tive a oportunidade de viajar pelo sertão, Pernambuco. E eu fiz um projeto chamado Seca Verde, fotográfico. E nesse período que eu estive no Nordeste, eu passei em frente, na época do governo da Dilma, da transposição do Rio São Francisco. E eu sempre falo para as pessoas que, especialmente os militantes lulistas, que a transposição do Rio São Francisco estava abandonada. E foi no estado de Pernambuco. O estado do Lula, mas estava completamente abandonada. A obra estava totalmente destruída. Essa imagem que você vê aqui, bonitinha assim com água aqui, naquela época, em 2013, que eu estive lá, o asfalto estava totalmente deteriorado. É engraçado. Eu se fosse a equipe de marketing do Lula, eu ia ter vergonha de brigar pela transposição do Rio São Francisco.
Eu ia ter vergonha. Porque uma obra que demorou quase 20 anos para ser concluída, o Lula agora quer falar que não, que foi eu, companheiros, foi eu que fiz a obra. Uma obra que, na época do governo dele, gerou prejuízo, corrupção, desvio de dinheiro. E o Lula tem coragem de falar que não, que o Bolsonaro tem que falar que foi o Lula que fez a obra da transposição do Rio São Francisco. Vamos continuar aqui com a matéria aqui embaixo. Por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, MDR, a atual gestão do governo federal, olha só como que a imprensa ela odeia tanto o Bolsonaro que ela não tem coragem de falar que foi no governo Bolsonaro que entregou a obra. Concluiu uma das obras mais aguardadas da história do país, que representa mudança significativa na vida de milhões de brasileiros. Além de água, o projeto garante dignidade e saúde às famílias beneficiadas, além de fomentar a economia e gerar muitos empregos na região. Fato. Fato. Gente, quem nunca esteve no sertão, na época da seca, você não sabe o quanto que dói ver pessoas que ficam desesperados por água. Ver os coronéis desligando a água encanada porque o seu aliado político perdeu as eleições. E aonde está a água ficava no terreno de um desses coronéis. Ver pessoas vendendo as suas vacas que elas criaram como um filho, vendendo a troca de comida e de água. Por que demorou tanto tempo para ser concluída essa obra? No Ceará é fácil a gente saber disso. A maior família de coronéis que manda e desmanda no Ceará, mata se precisar matar, a família Gomes, dona das maiores redistribuição de águas, né, em carro-pipa. Você acha que a família Gomes tinha interesse de terminar a transposição do Rio São Francisco? Lógico que não. No Nordeste, em Pernambuco, dependendo da cidade que você for, tem um coronel que manda lá que não quer que seja feita essa obra. Por quê? Porque ele não vai poder como usar um copo d'água como campanha eleitoral. O PT, Lula petismo, que fala, não, que vamos trazer água. Eles prometeram por 13 anos e não cumpriram. Vamos aqui na próxima matéria aqui, gente. Eu tenho bastante matérias que a gente falar. O governo federal finalização e tal. Após mais de 13 anos de espera, eixo norte-leste foram concluídas. E as águas do Velho Chico finalmente chegaram no Rio Grande do Norte. Bolsonaro terminou a obra no Ceará. Depois ele terminou a obra em obras assim, né? No sul do Brasil, no centro, tipo assim, na Bahia, em Pernambuco. Foi terminar as obras que o Lula abandonou. Aí entregou a última obra, que é a obra que basicamente ia conectar, entendeu? Eu diria uma média de 30% a 40% da população que vive nas regiões mais secas do Brasil. Aí vamos aqui. Transposição do São Francisco. A Gegata, como será a viagem de Bolsonaro ao Nordeste? Esse aqui foi uma matéria falando da viagem que Bolsonaro estava preparando para ir. Né? O maior projeto hídrico do país, como chama? A agenda também tem componente eleitoral, já que Bolsonaro busca ampliar apoios e melhorar
a avaliação do seu governo na região que considera um reduto de esquerda, especialmente do PT. Isso, peguei esse trecho dessa matéria aqui, porque isso é realmente o que o Bolsonaro está tentando fazer. Se você for acompanhar a parte eleitoral, política e tudo mais, o Brasil ele é dividido em 3 classes. E cada classe ela depende de região. Tem a classe dos empresários, microempresários, pequenos empresários, médios empresários e grandes empresários, que a gente pega aquela região sul, sudeste, sudoeste, né, tipo São Paulo, Espírito Santo, Rio, Minas. Minas nem tanto, mas assim, essas regiões que é industrial do Brasil, que o político, para poder ser eleito e reeleito, ele depende deles. Existe a faixa agrária brasileira, que aí você pega basicamente uma boa parte do terreno brasileiro. E existe a terceira classe, que é a classe do Nordeste, que anos e anos e anos políticos têm utilizado o nordestino como curral eleitoral. Lula prometeu no governo dele que essa obra ia estar pronta no governo dele. Enrolou, falou que a Dilma ia entregar o projeto no primeiro mandato dela. Enrolou, falou que ia entregar no segundo mandato. Aí eu vi até uma matéria de blog petista falando que até o Temer fez mais que o Bolsonaro. As primeiras ideias para a transposição do Rio São Francisco para levar águas nas regiões do semiárido data na época do Brasil Império. Império. Não Lula PT. Não, viu? Papagaios, aprendam. Foi no Brasil Império. Porque tem muita gente que é de esquerda que fala para mim que o Lula criou o FIES. Aí eu falo, o Lula era presidente do Brasil em 1972? Porque meu pai, ele conseguiu fazer a sua faculdade com FIES. Né? 2 séculos atrás. O ex-presidente Lula deu início em 2007. 2007. Ao projeto, mas nenhuma etapa de mega obra foi finalizada. Durante os governos petistas, a primeira inauguração do eixo leste do projeto ocorreu no governo do ex-presidente Temer, em 2017. Agora o Bolsonaro inaugura o eixo norte, que levará águas para o Rio Grande do Norte. A história do projeto hídrico desatou uma briga sobre paternidade da transposição entre o pré-candidato do presidente Lula e reivindicando obras por ela ter sido iniciada em seu governo e afirma que mais de 90% do trabalho foi realizado durante a gestão petista. Ciro Gomes, pré-candidato do PT, também afirmou anteriormente que foi ele que iniciou o projeto quando era ministro da Integração Nacional de Lula. O governo Bolsonaro, que foi uma resposta muito boa, né, por sua vez, diz que não está preocupado com a paternidade da obra, mas a salienta que foi na gestão atual que ela foi revitalizada e concluída. Aí se você for ver os outros veículos de imprensa, inclusive o próprio ministro de Desenvolvimento Regional, fala que a obra pública não tem dono. Lula precisa entender isso, diz Rogério Marinho, em live de Bolsonaro. Né? No Estadão, Lula desafia Bolsonaro a reconhecer a transposição do Rio São Francisco, obra do PT. Eu, se fosse o Lula, calasse a boca. Eu, se fosse o marqueteiro do PT, falasse, Lula, pelo amor de Deus, cala tua boca, tu tá falando cocô.
Por quê? Porque a população nordestina, escutando um cocô que o Lula tá falando, ele vai falar assim, seu filho de rapariga, tu começou a obra, mas nunca entregou. Tu nunca entregou. 13 anos que nós tá aqui esperando aqui para a água chegar aqui no Nordeste, cadê a água? E nunca entregou. Você vê como é que, entendeu? Desculpa, gente, mas como é que eu falo que os petismos, eles são papagaios? Gente, entenda, vocês que, de novo, que são de esquerda, que está assistindo o nosso vídeo, vocês podem ser classificados como pessoas muito mais intelectuais e pessoas muito mais abertas para uma boa conversa. Tem gente de esquerda que acompanha nosso canal. Eu sei que tem. Mas assim, você tem que entender que num jogo político, quem entrega a obra é que é eleito e não quem começa. Quer dizer, então, que se o Bolsonaro decidir fazer o trem-bala, a Dilma fala assim, não pode porque eu que idealizei o trem-bala. Não, você, como você pensou, você deu um surto psicose que nem você dava na época do seu governo, mas quem terminou a obra? No meu estado, por exemplo, teve um governador petista na época que ele começou com a obra do metrô. Começou. A obra demorou mais de quase 20 anos para ficar pronta. Foi em 94 que ele começou a obra. E a obra até hoje está inacabada. Mas está funcionando, o metrô tá. Mas quem que entregou a obra? Foi o que começou? Não. Foi o governador que terminou a obra. Foram vários governadores que terminaram a obra. Então, assim, o PT querer reivindicar a obra é a mesma coisa ele falar, você tem que falar que fui eu que roubei a população brasileira. Porque enquanto a população estava sem água, a gente terminava obras em Cuba, em Venezuela, em Moçambique, na Bolívia. Lá tinha obras, assim, né? Início, meio e fim no época do governo PT. Enquanto o Nordeste estava lá sem água. As tais obras que o PT fala que fazia, que fez, né? Estavam todas sendo estragadas pelo tempo. Aí, ó. Outra matéria, porque assim, essa discussão estava em todas as redes sociais essa semana, esses dias. Quem começou a obra foi o presidente Lula, diz petista sobre a transposição do Rio São Francisco. De novo, petistas param de cair nessa armadilha. Por quê? Porque se vocês estão pensando que falar isso, vocês ganhar votos, vocês não vão ganhar votos. Vocês não vão, porque o nordestino, ele vai ver, foi o PT que começou. Quanto tempo a gente ficou sem água? 13 anos, né? Quantas promessas ele deu pra gente? 13 anos, né? E o xenófobo, o racista, né, como diz a esquerda, né, que é o Bolsonaro, a esquerda fala que o Bolsonaro é racista, que odeia o nordestino, que odeia negro, que odeia isso, que odeia aquilo, e no blá. O tal racista, né, da esquerda, né, foi lá e terminou a obra. Então você quer dizer para mim que o Bolsonaro pode falar sobre a Transamazônica? Não pode falar que foi ele que terminou a Transamazônica, uma obra que estava há mais de 40 anos parada. Não, porque quem tem que dizer que a obra, né? Quem começou a obra foi como chama? O Fernando Collor. Aí você vai fazer o quê? Vai fazer todo mundo falar assim, pois é, Fernando Collor começou e não terminou, FHC começou e não terminou, Lula começou e não terminou, Dilma começou e não terminou, Temer começou e não terminou, Bolsonaro vai e termina. Olha a lógica que esse povo da esquerda fala. Gente, ninguém
nega que o Lula começou. Mas a ideia não era dele. Igual o Bolsa Família. Bolsa Família não era dele. Ele simplesmente pegou todos os projetos sociais que já existiam no Brasil. É que muitos de vocês são muito jovens para lembrar disso. Mas quando eu era adolescente, já existia Bolsa Gás, Bolsa Escola, né? Vale, tipo, várias bolsas, você pode imaginar. Já existia. Há anos que existia isso no Brasil. Inclusive foi um cientista liberal americano que falou que precisa do Estado ajudar os mais carentes para que os carentes possam se erguer e sair da miséria. Foi um liberal que idealizou as ações afirmativas do Estado, como o Bolsa Família. Mesmo eu sendo contra isso. Eu acho que tem que ter o projeto tem que ter início, meio e fim. Quer ter Bolsa Família? Então você tem que dar você tem que dar condição para a pessoa a não ficar escravo da Bolsa Família, como era antigamente. Olha o que o petista fala. Eu só espero que o Bolsonaro, que está fazendo viagem para inaugurar o pedacinho que ele concluiu, tenha coragem de dizer: eu estou inaugurando aqui, mas quem começou a obra foi o presidente Lula, afirmou nessa quarta-feira na rede social. Queridos petistas, vocês estão fazendo propaganda gratuita pro Bolsonaro. Hoje mais cedo eu estava tomando um café e no local lá eles colocaram um globo lá. Eu comentei lá pro rapaz que trabalha lá no lugar que eu tomo meu café. Falei assim, cara, a Globo vai eleger o Bolsonaro. Como elegeu nas primeiras eleições. O PT vai eleger o Bolsonaro. Por que eu tô falando isso? Porque eles ficam brigando. Ah, não, mas foi a gente que começou a obra. Pro eleitor e tá cagando andando quem começou a obra. Eles querem que a obra seja completa. 13 anos sem água. Aqui. Tá vendo esse quadro aqui, ó? Essa foto aqui fui eu que tirei. Foi eu que tirei. Isso aqui foi no Nordeste. Isso aqui foi numa região que não via água há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos não via água. E aí? A gente conseguiu depois, com o grupo que eu fui lá, um grupo de voluntários, perfurar um poço d'água e conseguimos achar água para esse povo ter água. Para um cara desse aqui que ficou mais de 20 anos na época que eu estava lá, sem água, sem cair uma gota d'água. Eles não estão nem aí se foi o Lula que começou a obra. Eles estão aí para quem terminou a obra, quem entregou a obra. Porque quem entregou a água não foi o Lula. Quem entregou a água, quem terminou a obra para poder liberar a água para a população foi o Bolsonaro. Você está falando isso porque vai ser bolsominion. Não, eu estou falando isso porque vocês de esquerda não pensam. Vocês estão entrando numa armadilha. Eu não gosto da esquerda. Quem acompanha meu canal sabe que eu não gosto da esquerda, mas eu também não posso ser hipócrita. Última matéria aqui, que na verdade achei bem interessante, né? Após 13 anos de transposição, o Rio São Francisco é concluída. O sonho de garantir a água em quantidade e qualidade para a população do semiárido nordestino começou em Dom Pedro II, mas só agora vai virar realidade, após mais de 13 anos desde o início das obras da transposição do Rio São Francisco. Finalmente está concluída, beneficiando cerca de 12 milhões de pessoas em 391 cidades, das quais 113 estão em Pernambuco. A tarefa não foi fácil, muita estrutura estava abandonada, com obras paradas, esquecidas por gestões anteriores. O governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, não mediu esforço para resolver o problema e corrigir os erros e garantir que a água chegue a quem precisa. A prova disso é que a construção do ramal Agreste, maior obra hídrica
de Nordeste, hídrica de Pernambuco, prevista no projeto inicial da transposição, a infraestrutura nunca tinha saído do papel. Mais de 1,4 bilhões de reais foram investidos pelo governo federal desde 2019, para que a obra pudesse ser entregue em outubro do ano passado. O ministro, essa matéria aqui foi escrita esse ano, tá? 2022. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, destaca a importância do ramal para a população pernambucana. Aí vai. Obras paradas, inacabadas. Obras paradas, inacabadas. Uma coisa que eu critiquei durante a pandemia, em alguns vídeos meus antigos, foi o fato que gastaram bilhões de reais para construir um hospital de campanha e nenhum centavo para montar um hospital novo. Nenhum hospital para construir, nenhum centavo para construir um hospital novo. Aí, agora que está em ano eleitoral, Dória está querendo construir um hospital, inaugurar o hospital, vamos inaugurar o hospital, porque a população precisa de hospital. Eu falei num dos vídeos meus aqui que eu tive uma discussão com a equipe, né, do Dória. Falei assim, é engraçado, né? 4 anos, fez porcaria nenhuma, só viajou para Miami, viajou para Nova York, né? Pulou carnaval que nem como chama, um bezerro saltitante. Aí agora é eleição, epa, calma aí, vamos fazer. O brasileiro já não aceita mais político que faz porcaria nenhuma durante 4 anos. O brasileiro tá, de olho, muito mais de olho sobre a situação que os políticos estão fazendo. Ah, mas o Bolsonaro não fez nada, Oswaldo. Não. Se você fizer um Google sobre as obras do Bolsonaro, são mais de 1.000 obras concluídas. Eu viajei para São Paulo. Na estrada que eu peguei para ir para São Paulo, ela foi uma das estradas beneficiadas com o governo federal ter vendido e ter, como chama, pedágio. Sim, pedágio é foda, mas, cara, é pista que é de primeiro mundo, que nem o estado de São Paulo nenhum tem. E lá é 20 mil vezes mais caro. Essa estrada que eu fui para São Paulo era 1/3 mais barato, recapeado perfeitamente, com segurança, duplicada, bonitinha. E aí? A população vê as obras, elas não estão interessadas quem começou, elas estão cagando andando para quem começou a obra. Eles querem ver quem está terminando, quem está dando melhor infraestrutura para a população, quem está dando oportunidade para a população ter uma vida melhor. Para vocês, militantes da esquerda, petistas, eu desafio vocês, vão viajar para o Nordeste comigo. Conheço muita região nordestina que sofreram com a seca e hoje já não está sofrendo mais. Hoje eles veem o Bolsonaro como um líder. Não foi aquela coisa de Lula e Dilma, de falar palavras difíceis, complexas. Dilma nem tanto, mas é Lula e a sua equipe petista. Para que ninguém entenda. E aí chega, né? Agora vamos começar a obra que vai mudar o Brasil. Sim, mudou 13 anos depois. Petistas querem acreditar em unicórnio, quer acreditar que Lula é inocente, quer acreditar que ele que fez a obra, que ele que fez isso, que ele fez aquilo. Acredite na porcaria que você quiser, velho. Mas não fala a idiotice que quem começou a obra fomos nós. Porque essa faz as pessoas ficar com raiva de vocês. E bolsonaristas, militantes do Bolsonaro, entendam uma coisa, gente. Nesse ano de eleição, vocês não podem cometer o mesmo erro
que os militantes do Trump cometeram. Você sabe exatamente o que eu estou falando para vocês. Tá? Porque muitos americanos pararam de apoiar o Trump por causa de militância trumpista. Quer que o Bolsonaro seja eleito? Dialogue com pessoas que pensam diferente de você. Dialogue, conversa. Tem muita gente liberal, de direita, que fala assim, que gostaria de entender por que o bolsonarista ele é tão militante a favor do Bolsonaro. Aprenda a dialogar, gente. Porque se vocês não aprenderem a dialogar, o Bolsonaro não vai ser reeleito. Gente, eu quero agradecer por esse vídeo de hoje. Lembrando, todo dia às 8 horas da manhã a gente tem um vídeo novo. Então, se vocês ainda não é inscrito, aproveita agora, se inscreve, toca o sino de notificação. E se vocês são inscritos no canal, verifique. Pois o YouTube tem mania de tirar as inscrições sem que nem eu nem vocês sabemos o porquê. E compartilhe esses nossos vídeos, porque a gente não sabe até quando que o YouTube vai continuar bloqueando o nosso alcance. É através da ajuda de vocês que estão assistindo nossos vídeos diariamente, que estão se inscrevendo diariamente no nosso canal, que o nosso canal está cada vez mais crescendo e que a gente tem propostas e projetos fantásticos que eu quero poder compartilhar, mas por enquanto não tem como. Mas eu sei que tudo isso vai melhorar com a ajuda de vocês. Então, vamos continuar compartilhando nossos vídeos, vamos continuar com nossos diálogos, vamos continuar trazendo os diálogos aqui no canal, porque é isso que sim que faz a gente crescer cada vez mais. Espero que vocês todos tenham um ótimo dia e até amanhã, gente.